Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó. Jó, capítulo 38, depois o capítulo 40. Vamos ler alguns trechos da vida de Jó, do livro de Jó. 38. Jó 38, versículo de número 1, depois vamos ler outra passagem. Jó 38, 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Agora vamos para o capítulo 40, por favor. Barulho abençoado, barulho da página da Bíblia Sagrada. Jó 40, verso de número 6. Apenas um texto que confirma o que lemos no versículo 1 do capítulo 38. Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Amém? Agora vamos para o capítulo 42. O último capítulo. Versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato, falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais, e eu não compreendia. Ouve-me, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Eu vou ler novamente essa passagem, mas vou ler numa outra versão, que é a versão revista e atualizada, capítulo 42, versículo 1 ao 6, apenas para fixação da leitura. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Que o Senhor possa falar aos nossos corações por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O que a história de Jó nos ensina? O que a história de Jó fala sobre a nossa própria vida? O que Jó diz a nosso respeito? Há muitas lições da vida de Jó, da história de Jó, que se aplicam
à vida de cada um de nós. E eu acredito que você já deve ter ouvido alguns sermões ao longo da sua vida, ou pelo menos você já deve ter ouvido a expressão, por exemplo, paciência de Jó. Já ouviram essa expressão? Por que paciência de Jó? E muitas vezes, quando a gente está num sofrimento atroz, a gente se lembra de Jó. Então, logo quando nós abrimos o livro de Jó, nas primeiras páginas, nos primeiros versículos, nós descobrimos que ele e a mulher, eles tinham 7 filhos e 3 filhas. Nós também descobrimos que suas posses eram grandes, com milhares de ovelhas e camelos, além de 1000 bois e jumentos. De fato, dizia ele, o texto, né? Este homem era maior de todos os do Oriente. Jó 1:3. Ninguém era mais conhecido e provavelmente ninguém era mais rico que Jó naquela ocasião, porque Jó tinha tudo. Agora, sem que Jó soubesse, houve um diálogo no mundo espiritual invisível, no mundo do alto, a seu respeito. E foi um encontro estranho entre Deus e entre Satanás, que tomou um rumo para um comentário divino a respeito desse notável servo do Senhor, chamado Jó, e o Senhor chamou a atenção do inimigo para a sua vida exemplar, ao que Satanás respondeu com certo sarcasmo. E a Bíblia vai dizer que na terra de Uz vivia esse Jó, que era um homem íntegro, justo e que temia a Deus e evitava fazer o mal. E aí a história se desenrola e nós bem sabemos o que acontece. O que acontece com Jó? Ele perde tudo. Ele só não perde a vida. Deus lhe poupa a vida. Porque Deus permite que Satanás toque nele e fale assim, ó, pode mexer em tudo. Só não tire a vida dele. E ele perdeu filhos, bens, saúde, família, esposa. E por pouco não perdeu a fé. Por bem pouco. Ele perdeu absolutamente tudo que ele tinha. E o livro de Jó é um livro que é escrito para mostrar os questionamentos de Jó. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é assim que a gente vive, né? Diante de todos os acontecimentos da nossa vida. Por quê? Por quê? Por que eu passo por isso? Por que eu passo por aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Não é assim? A teologia de Jó é a teologia que mais pergunta do que responde. Poucas respostas a gente tem. Mas o fato é, irmãos, que nós lemos no capítulo 38, versículo 1, capítulo 40, versículo 6, capítulo 42, versículo 1 ao 6, uma passagem que nos fala a respeito da resposta de Deus para a vida de Jó, como que Deus respondeu a Jó, e por último a gente vê o resultado da resposta de Deus na vida de Jó. O que aconteceu como resultado. O que ele aprendeu ao longo de toda a sua história. E é exatamente isso que eu quero pensar com vocês aqui. Respondendo a uma pergunta básica. Por que o último momento da vida de Jó foi um momento de grande alegria? Por que Jó morreu feliz da vida? Por que Jó morreu feliz da vida? Alguém poderá responder após relatar a tragédia e a dor, e o bater no peito e a discussão violenta, uma aposta cósmica perdida e ganha.
Alguém pode dizer assim, depois daquela conversa entre Deus e Satanás, Satanás e Deus, Deus venceu a parada. E ponto. Porque Jó recebeu tudo de volta. Essa é a teologia da prosperidade. Vai dizer sempre assim, né? Olha, ele perdeu tudo, mas ele restituiu tudo também. E muito mais abundantemente. Tem gente que vai dizer que a resposta para Jó ter morrido feliz foi essa. Ou é essa. Poxa, ele ganhou tudo de volta. Tudo veio para ele. A história de Jó termina quase que confortavelmente com Jó se distraindo com todos os seus tetranetos e em perfeita tranquilidade em sua volta. O livro dá um relato minucioso dos bens restaurados de Jó. São 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 jumentos e 10 novos filhos. Foi por essa razão que Jó morreu feliz, ué. Tem outro motivo, pastor Felipe? Ele recuperou tudo, e tem um monte de pregador que prega exatamente isso. Deus vai restituir tudo para a sua vida, tudo para você. Eu diria que, na opinião de muitas pessoas, essa foi a principal razão de Jó morrer feliz, pois a Bíblia diz que nós não somos cauda, nós somos cabeça. Nós somos filho do rei, que no fim das contas tudo vai ficar bem. Mas eu diria a vocês, citando 1 Coríntios 15, 19, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa alegria e felicidade se apoia em bênçãos materiais, em coisas desta vida, nós somos infelizes. Deus restaurou a saúde e as riquezas de Jó e fará o mesmo conosco, caso aprendamos e confiamos nele como fez com Jó. É o que nós ouvimos o tempo todo. Mas, na verdade, a gente não pode passar por um detalhe muito importante na história de Jó, que muitas vezes nós atropelamos quando lemos o texto e não paramos para tentar. A sequência histórica é que Deus aparece a Jó depois de muitos questionamentos dele, depois que Jó declara as palavras de contrição, isto é, Deus falou a Jó antes mesmo de recuperar tudo aquilo que ele havia perdido. O fato é que Deus aparece para Jó antes de ele ser restituído das suas perdas. Ele ainda estava sentado num monte de cinzas, diz a Bíblia. Ele ainda estava nu. Ele ainda estava coberto de chagas, de feridas. Quando, nessas circunstâncias, ele aprendeu a louvar a Deus. Agora, só uma coisa havia mudado. Deus havia dado a Jó um vislumbre de uma perspectiva maior. Deus fez com que Jó, no meio dos seus sofrimentos e lutas, aprendesse quem ele de fato é. Em outras palavras, no meio da prova e da tribulação, Jó teve um vislumbre da glória de Deus. Ele teve uma visão do Deus eterno. O texto vai nos dizer que Deus aparece a Jó no meio de uma tempestade, no meio de um redemoinho. E deixemos Jó mesmo falar por si. Isso é para que a gente edifique a nossa própria fé. O que ele disse depois da majestosa fala de Deus por meio
no meio desse redemoinho, pronunciada desde o redemoinho. Deus aparece para Jó no meio do redemoinho, numa visão espiritual. E olha o que Jó fala: na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Eu te conhecia de ouvir falar, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, te contemplam. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Só para dar um ar de suspense, por que que Jó morreu feliz, gente? Por que que Jó, na sua última fase, estava feliz da vida? Jó morreu feliz porque conseguiu, irmãos, sair de uma vida superficial para uma vida de profunda experiência com Deus. Ele saiu da superfície para uma dimensão sobrenatural com Deus. Caso contrário, não teria dito estas palavras. Pois não foi a recuperação das riquezas que motivou sua confissão. Não foi a recuperação dos filhos que motivou sua confissão. Não foi a recuperação de todas as coisas que ele havia perdido que motivou a sua confissão. Na minha opinião, penso que não importou muito o que Deus disse a Jó. Deus podia ter dito qualquer coisa, irmãos. Deus podia ter, na verdade, até lido um trecho da lista telefônica para Jó, que teria produzido o mesmo efeito poderoso na vida de Jó. Porque o que importou de fato foi que Deus apareceu a ele e lhe deu uma revelação maravilhosa. Deus respondeu a Jó de uma maneira espetacular à maior pergunta de Jó. Há alguém lá fora? Há alguém que se importa? Há alguém que me vê? Assim que Jó teve uma visão do mundo invisível, todas as suas urgentes perguntas se desvaneceram. Assim, quando ele teve uma visão do sobrenatural, quando ele saiu da superfície, da mediocridade religiosa, e foi para uma dimensão espiritual, onde Deus está, onde o relacionamento com Deus é mais íntimo, aí todas as suas perguntas foram jogadas por terra. Aliás, do ponto de vista de Deus, o consolo de Jó foi, por mais cruel que pareça, insignificante em comparação com as questões que ele havia feito ou com as questões que estavam em jogo. A verdadeira batalha terminou quando Jó recusou-se a largar Deus, fazendo assim com que Satanás perdesse a aposta. Porque na vida, gente, o que importa é Deus. Você pode perder tudo, mas se você não perdeu Deus, você ainda tem tudo. Agora, quem perde Deus, ainda que tenha tudo, não tem absolutamente nada. Vocês entenderam o que eu falei? Eu vou repetir. Na vida, o que importa é Deus. Se você tem Deus, ainda que você perca tudo, você continua com tudo. Mas se você não tem Deus, ainda que você tenha tudo, você não tem absolutamente nada. Porque na vida o que importa é Deus. E Jó teve que aprender isso. E Satanás perde a aposta exatamente porque Jó chega à seguinte conclusão: eu perdi tudo. Só há uma coisa que eu não posso perder: Deus. A minha fé em Deus. Depois dessa vitória apertada, Deus se apressou em derramar boas dádivas sobre Jó. Dor. Deus disse: eu posso consertar isso facilmente. Mas filhos, camelos, bois, bens materiais, não há problema. É claro que eu quero que você esteja tranquilo. Tranquilo. Mas Jó
você tem de entender que algo bem mais importante do que a felicidade aqui desta terra está em jogo. Antes de te dar bens, antes de te dar uma nova família, Jó, antes de te dar saúde, Jó, eu precisei te dar algo muito mais significativo, que foi uma visão da minha glória no meio da tempestade. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para você. Pergunta retórica, é claro. Por que Deus apareceu a Jó no meio de um redemoinho? Por que Deus deu essa visão para Jó? Ora, a vida de Jó estava sob total poder avassalador, irmãos. Sua existência havia sido varrida pela força devastadora daquele diabólico tornado que destruíra tudo aquilo que ele mais amava e havia construído ao longo da sua vida. Daí, então, a imagem ser perfeita. O redemoinho, a tempestade, era uma perfeita metáfora daquilo que Jó estava passando na sua vida. Era como se Deus dissesse assim: eu estou no meio de todos os teus tormentos. Eu estou aqui. Mas penso que não foi só por isso. Há um fato interessante com os redemoinhos. No meio de um redemoinho, há um lugar de paz. Pela ciência sabemos que no olhinho, no miolo de um redemoinho, no centro das tensões que formam esse fenômeno da natureza, existe um silêncio total. Uma calma absoluta, chocante, uma causa paz que contraria o efeito catástrofe deste tormento, deste redemoinho. E isso é absurdamente estranho, mas é verdadeiro, irmãos, porque existe uma enorme contradição no redemoinho, pois no meio da devastação existe um lugar oposto, um lugar silencioso de paz absoluta. E é desse lugar, é do centro da tempestade que Deus fala com Jó. Penso que Deus quis mostrar a Jó que, embora ele tivesse sido vitimado pelos efeitos causados pela tempestade, sofrimentos físicos, sofrimentos espirituais, perdas que não poderiam ser calculadas, Deus, o seu Deus, continuava sendo o mesmo, e no meio daquele redemoinho, ele tinha reservado uma revelação da sua glória. No meio da tempestade, é um excelente lugar para vermos Deus. No meio da tempestade, Deus se revela. Por que Jó morreu feliz? Porque ele pôde ver a glória de Deus. Nada se compara a essa experiência. No capítulo 19, versículo 27, o patriarca Jó deixa claro o seu desejo ardente de ver a Deus. E por isso ele pode dizer as palavras iniciais do capítulo 42, versículo 1 ao 6, que nós lemos aqui. Eu conheci o Senhor só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Santo sofrimento, santa tribulação, santas perdas. Porque foram essas perdas, esses sofrimentos e essas tribulações que levaram Jó a ter uma experiência sobrenatural com Deus. Porque se isso não acontecesse, ele permaneceria na mediocridade religiosa e espiritual. Eu oro a Deus para que leve a gente para a tormenta, se assim Ele quer nos levar para uma intimidade maior com Ele. Porque tem muita gente, irmãos, tranquila, sossegada, que não ora mais, que não busca mais, que não chora mais na presença de Deus, que não se humilha na presença do Altíssimo. Pessoa que está tranquila, satisfeita. Santo sofrimento, santa dor, santas perdas levaram esse homem de Deus a ter
um relacionamento com Deus num andar superior. Você precisa sair do andar inferior. Você precisa sair da mediocridade religiosa e espiritual. Você precisa galgar um degrau, você precisa subir. É claro que sobe descendo. Essa é a dinâmica do reino, né? Essa é a dinâmica do crescimento espiritual. Você sobe descendo. E muitas vezes, para a gente subir, elevar a nossa vida espiritual, ter experiências, ter visões, ter intimidade, algumas coisas a gente precisa perder. Algumas coisas precisam acontecer. Só que a gente não entende, né? A gente fica questionando o tempo todo, questionando. Igual a Jó. Questiona. Por quê? Não é por quê, é para quê? Para que essas coisas estão acontecendo? Veja que depois que Deus fala com Jó, no meio da tormenta, aquele que se opuser a Deus aparece de novo como um adorador, confessando humildemente os seus pecados e reconhecendo que ele até então não havia tido aquela experiência. Essa experiência do perdão divino. A revelação da glória de Deus conduz a uma convicção de pecado sem precedentes. Lembre-se de Isaías, quando vê a glória de Deus, ele falou assim, ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor. Não há quem veja Deus e não se prostre. Não há quem veja Deus e não seja humilde, gente. Não há quem veja Deus e seja perdoado por Deus que não viva uma vida de perdão do outro. Não há quem não viva uma vida de fé robusta depois de ter tido uma experiência de ver a Deus. E eu digo para os irmãos que tudo que Deus quer fazer é levar cada um de nós a uma experiência com Ele de fé extraordinária que nos tire da nossa zona de conforto, que nos tire dessa maneira como a gente está caminhando, gente. Às vezes é uma enfermidade que vem que nos leva à oração, às vezes é uma tribulação que a gente passa que nos leva a uma vida de busca. E quando isso não acontece, a gente fica muito tranquilo demais. Associada a essa nova consciência de pecado, vem primeiro uma confiança na providência divina, tal como Jó jamais experimentara. Veja o que está escrito aqui no versículo que nós lemos. Ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Eu sei que tudo podes. Nada do que o Senhor planejou pode ser frustrado, nada, absolutamente nada. Eu sei que tudo podes. Uma confiança na providência divina. O tudo aqui, no versículo 2, inclui certamente o cumprimento no seu sofrimento de um benéfico e divino propósito. Ou seja, ele sabe que apesar de que ele está passando toda aquela situação, Deus está soberanamente providenciando um escape. E Ele nunca vai nos provar, nunca vai permitir a gente passar por uma determinada prova acima do que a gente pode suportar. Ele está conosco. Em nenhum momento Ele prometeu para cada um de nós que nós passaríamos a vida cristã, a caminhada cristã aqui, como que num mar de rosas, como que num parque de diversões. Não, irmãos. Viver é lutar, é sofrer. Viver é enfrentar lutas, batalhas diárias. Mas quem tem uma experiência com Deus tem a certeza de que o Senhor é aquele que está o tempo todo do seu lado, ajudando, fortalecendo, capacitando. Nenhum dos teus pensamentos ou nenhum dos teus propósitos, nenhuma das tuas vontades vão ser frustradas. Jó, que antes desconhecia tal confiança em Deus, agora, humildemente, penitentemente, possuía em grande medida uma fé que quer ser distribuída para cada um de nós, gente. Isso aqui não é prerrogativa e privilégio só de Jó. Outra coisa que a gente pode destacar aqui também, Jó renuncia agora por completo ao poder das palavras e da razão humana.
Quem é aquele que sem conhecimento encobre o seu conselho? É um eco das palavras divinas de Jó 38:2, as suas palavras e a sua sabedoria, das quais ele tanto se orgulhava, não haviam senão lançado ele numa escura sombra sobre o caminho que Deus, na sua sabedoria, delineara para ele. Agora a gente encontra ainda um outro eco das palavras de Deus, no versículo de número 4. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Responderam ao desafio daqueles, com a sua insignificante mente humana, incapaz de compreender a vastidão da sabedoria divina. Como que seria possível? Isso é impossível. Agora Jó responderia, sem dúvida, de uma maneira diferente, porque a experiência que ele tinha tido trazia para ele capacitação para ele entender. Outra coisa que a gente aprende aqui, Jó pode agora regozijar-se com uma experiência religiosa inteiramente pessoal, em comparação com a fé radiante e pessoal que a visão de Deus lhe trouxera, e a sua experiência religiosa anterior. Ele havia tido uma experiência religiosa anterior, que não passara de um eco, de um reflexo da realidade. Agora ele tem uma experiência robusta. Somente naquele momento da sua vida, somente no finalzinho da sua vida, Jó passou a conhecer o Senhor de verdade. Sabe o que eu aprendo aqui? É possível uma pessoa dizer que caminha com Deus durante muitos anos, mas não ter conhecimento de quem o Senhor é. É possível a pessoa ter sido batizada e não saber quem Deus é. É possível a pessoa tomar ceia e não saber quem Deus é. É possível, inclusive, a pessoa pregar, cantar, ministrar e não saber quem Deus é. Porque Jó deu um salto da superfície para o andar superior da espiritualidade, ele pôde dizer tais palavras. Existe um andar inferior e existe um andar superior. O inferior, ele é superficial. O superior, ele é sobrenatural. O teólogo Francis Schaeffer diz que não há relacionamento entre os dois níveis de espiritualidade. E eu concordo. No andar inferior, sempre há uma busca de racionalidade, de lógica para as coisas que acontecem na vida da gente. No andar superior, não. Porque lá no andar superior, não abriga o lógico, o racional. Habita a fé. Ainda que a gente não consiga compreender, a gente crê em Deus. A gente não vai ficar procurando sentido para as coisas. A gente simplesmente vai se entregar ao Senhor. No andar inferior, com base em toda a razão, homem como homem está morto, sem significado, sem sentido, sem propósito. Isso gera um certo pessimismo. Parece que quando as pessoas estão andando no andar inferior apenas, as pessoas vivem como quem estão empurrando a vida. Sabe? Não sabem nem qual o propósito delas aqui. Agora, no andar superior, não. Com base no salto que a gente dá, há uma fé naquilo que não se vê. Há uma esperança, há um otimismo. Irmãos, Deus quer nos conduzir para um salto com Ele. Eu não sei qual foi a situação, ou qual é a realidade em que você chega aqui hoje. Não tenho noção, não tenho condições de saber. Mas eu acredito que o Senhor que me moveu, que me tocou, que me motivou a pregar essa passagem, é o Deus que conhece você. Sabe exatamente o ponto em que você está. Tanto o ponto da sua vida e das lutas que você passa, mas também o ponto da sua espiritualidade diante daquilo que você tem passado. E Ele mede a gente. E Ele sabe exatamente como que a gente está reagindo a tudo isso.
Não é verdade? E ele me trouxe aqui apenas para te dizer o seguinte para você. Está difícil? Está complicado? Como disse a nossa irmã Brenda e o nosso irmão Jean, como é que é? Está osso. Mas tem uma outra expressão. Tá? Tá rocha? Tem um outro, hein? Tem outro. Tá puxado. Tá puxado. Tá puxado para você? Como é que tá? Às vezes eu passo por situações, irmãos, que realmente fica puxado. Difícil. E aí a gente olha para o lado, olha para o outro, o que está acontecendo, né? Como é que eu vou sair daqui? Parece que a gente começa a ficar angustiado, as coisas parecem não dar certo, e a gente vai perdendo coisas, a gente vai vendo que parece que uma notícia se avoluma diante de outra notícia, como aconteceu na vida de Jó. Parece que está tudo bem, e de repente... Eu ouvi semana passada uma irmã dizendo, a irmã da nossa igreja, pastor, quando a gente pensa que está tudo bem, vem uma outra coisa. Eu não sei. Está tudo tranquilo, está tudo em paz? Sem prova, sem nada? Como é que está? E como é que você está diante de tudo que você tem passado? Você está só perguntando, como Jó pergunta? Por que isso está acontecendo? Por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Ah, é o meu esposo, ah, é minha esposa, ah, é o meu filho, ah, é dinheiro, ah, é saúde, ah, é um monte de coisa, né? Está o tempo todo no turbilhão. No furacão. Eu não sei você, mas as coisas parecem que estão cada vez mais ficando apertadas. Eu passo por isso. E você, passa por isso? Ou está tudo tranquilo? Eu costumo dizer que a gente tem 3 posições diante dos vales, das provações, das tribulações da vida. Ou a gente está passando por elas, agora, ou a gente já passou por elas, ou a gente vai passar por elas. Ninguém aqui está isento disso. Ou a gente está passando, ou a gente já passou, ou a gente vai passar. E aí são nessas horas que a gente começa a questionar. Será que Deus me ama? Será que eu estou sendo... Será que o Senhor não esqueceu de mim? Será que... O que será que está acontecendo, Senhor? Aí vem os amigos, né? Como na experiência de Jó. Rapaz, você pecou. Rapaz, você alguma coisa fez. Não sei o quê. E começa a falar, a emitir suas opiniões, e você fica confuso, e você fica em crise, e você fica, né, desesperado, e pergunta a Deus por quê, Senhor, e você chora, e o seu coração fica angustiado. É assim que a vida a gente passa. A nossa vida é desse jeito. O tempo todo. Só que diante dessas perguntas, e mais perguntas, e mais perguntas, de repente o Senhor se revela para nós. Do meio do redemoinho. Eu queria dizer para você que o mesmo Deus de Jó, que fala no meio do redemoinho, Ele está falando conosco hoje aqui, dizendo o seguinte: eu tenho um lugar de paz para você em meio a todo esse turbilhão. Confie em mim. Confie no meu caráter. Confie no meu poder. Confie em quem eu sou. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te guardo, eu te ajudo, eu te sustento. Eu sou o Senhor teu Deus. Você está ouvindo a voz de Deus? Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando eu faço, ninguém pode impedir. Não há impossíveis para mim. Você está ouvindo a minha voz, diz o Senhor. Deus quer nos levar a cantar como Abacuque cantou: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja vácuo, ainda que a ovelha seja arrebatada do aprisco, ainda que falte tudo, ainda que tudo fique escasso, ainda que eu perca tudo, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu sei em quem eu tenho crido, disse o apóstolo Paulo. Jesus está conosco.
Essa palavra precisa ficar gravada no nosso coração. Diante de todas as tempestades que a gente passa, diante de todos os redemoinhos que a gente enfrenta, o Senhor está conosco e Ele tem nos dado paz. Eu me lembro exatamente quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam amedrontados, cheios de medo, cheio de tensão, vivendo tensão. Ficaram em Jerusalém, sim, ficaram em Jerusalém, mas ficaram trancafiados numa casa fechada, portas cerradas, com medo. Vamos morrer como Jesus morreu, eles vão crucificar a gente, eles vão matar a gente, então vamos esperar, vamos ser obedientes, mas com medo, amedrontados, portas cerradas, fechadas. O que diz a Bíblia? Jesus ultrapassa a parede, sem tocar na parede. Quando eles olham, Jesus está presente ali. E a primeira palavra de Jesus é: paz seja convosco. Senhor. Mas a Bíblia diz que Tomé não estava presente. E naquele primeiro momento, ele mais uma vez diz: paz seja convosco, uma segunda vez. Mas depois ele aparece a Tomé. E a palavra de Jesus é: paz seja convosco. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Irmãos, o mundo acha que a gente é doido, porque no meio de tantas lutas e sofrimentos que às vezes a gente passa, a gente canta, a gente adora, a gente louva a Deus, a gente continua confiando em Deus. O mundo está dizendo: onde é que está o seu Deus? Como é que você pode dizer que você crê em Deus, porque você está passando por isso, por aquilo? Você tem que dizer: o meu Deus é todo poderoso e é Ele quem me faz passar por todos esses sofrimentos com a cabeça erguida, e Ele me dá vitória, irmãos. Saber que Deus está conosco é para a gente motivo de grande e absoluta paz na nossa alma. Você sabia que Ele está com você? E que Ele sempre está aí. Embora a gente nem sempre esteja, Ele sempre está. E nesta noite, a vontade dEle, o desejo dEle é exatamente esse. Que no fim das contas, a gente possa fazer como Jó fez. Eu sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu sei, eu confio, eu tenho a certeza plena no meu coração de que o Senhor pode tudo. Você acredita nisso? Você crê mesmo que Deus pode tudo? Será que você, assim como eu, muitas vezes não desconfia do poder de Deus? Por que então a gente se desespera? Por quê? Por que então muitas vezes a gente esmorece na fé? Por que então a gente para de orar? Por que então a gente fica num estado espiritual, aquele estado que a gente costuma dizer do ateísmo cristão, né? Que a gente diz que crê em Deus, mas a gente vive como se Deus não existisse. Por que a gente vive assim? Talvez seja porque a gente não está com essa visão acerca do Senhor que Jó, ele teve. E aí, irmãos, mais que vocês não queiram, eu preciso dizer que às vezes, não queiram ouvir, não gosto de ouvir isso, mas às vezes eu preciso dizer que as lutas, às vezes, elas são muito boas. Por um lado, elas são ruins, mas por outro, são muito bons. Porque elas nos conduzem aos pés do Senhor. São santas, são boas, cumprem um propósito maravilhoso. E aí, no fim das contas, quando a gente tem uma revelação de Deus, quando a gente diz que Ele tudo pode, a gente também diz que nós conhecemos só de ouvir falar.
Será que você teria coragem de falar isso? Assim como Jó falou? Depois do cara ter vivido toda uma vida, ele chega no fim e ele fala assim: olha, está aqui a minha vida. Passei todo esse tempo e eu não te conhecia. Só de ouvir falar. Mas agora, eu de fato, no finzinho, eu te conheço. Eu posso dizer que eu te conheço de fato. Porque os meus olhos te veem. Quantos querem ver o Senhor aqui? Quantos querem contemplar o Senhor? Irmãos, nós não estamos falando de algo apenas estático, apenas que tem a ver com uma experiência vazia e oca de sentido e significado. Nós estamos falando de algo real, profundo. Eu queria dizer que se você quer isso, Deus muito mais. Deus quer muito mais. E Ele quer fazer isso hoje e a partir de agora na sua vida. Queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus.